Olá, começa agora mais uma entrevista exclusiva no canal do Empresário, uma iniciativa da Desenvolve SP. Hoje, conquistar clientes é muito mais do que oferecer um produto de forma diferente. É fundamental conhecer o perfil, os valores e a cultura dos consumidores para saber o que eles pensam na hora da compra. Para falar sobre neuromarketing, recebemos Fernando Kimura, professor convidado da ESPM, especialista em inovação, comunicação e neuromarketing. Fernando, o que é neuromarketing? O neuromarketing é a associação de neurociências com marketing, né? A neurociência evoluiu muito nos últimos 10 anos e os profissionais de marketing começaram a trabalhar junto a neurocientistas para entender melhor o que passa na cabeça do consumidor. É como se você ficasse seguindo o consumidor para saber tudo o que ele faz, o que ele pensa, as reações? Exato. O neuromarketing consegue entender quando o consumidor é exposto a uma embalagem, a um produto, uma peça publicitária ou um vídeo, quais áreas do cérebro do consumidor são ativadas, ou seja, qual produto chama mais atenção, qual gera mais memória, qual gera mais emoção. Então, é possível saber hoje o que se passa na cabeça do consumidor a partir desse tipo de estudo. E são estudos científicos? Sim, são científicos feitos em máquinas de ressonância magnéticas ou em máquinas de leitura, né, de ondas cerebrais. Então, existem várias técnicas diferentes para se fazer isso. Isso pode ser usado em qualquer etapa do produto, no desenvolvimento ou mesmo na aceitação? Sim, isso pode ser feito até com produtos que já existam, por exemplo, para uma empresa analisar as embalagens e dos seus produtos, isso é muito para o varejo, isso é riquíssimo, né? Quais produtos chamam mais atenção na gôndola, por exemplo, ou até mesmo quando eu quero mudar os produtos. Um exemplo, hoje camisas de time de futebol, essas grandes marcas, né, como a Nike, a Adidas, elas não fazem mais pesquisa para o target audience, né, para o público-alvo, de qual a camisa que eles gostam mais. Eles criam 5 modelos diferentes, colocam as pessoas que torcem para aquele time dentro de uma máquina de ressonância magnética e analisam quais geraram mais impactos positivos dentro da cabeça daqueles consumidores. E o resultado disso vem sendo mais assertivo do que as técnicas anteriores? Sim, vem sendo. Um outro mercado que usa isso e é muito perceptível é o mercado de música. Hoje eles conseguiram descobrir os principais hits do mundo, que tipo de quais eram as áreas do cérebro que eles atingiam. Então, a partir disso, criou-se softwares que conseguem medir isso nas novas músicas. Então, eles testam isso antes de lançar um hit. Por isso que a gente escuta uma nova música e parece que a gente já ouviu ela várias vezes na nossa vida. E o resultado, por exemplo, se você pega um produto em países diferentes, com culturas muito diferentes, o resultado também é diferente? Sim, é diferente. As reações também elas têm a ver com a bagagem emocional que cada pessoa tem? Exato, isso tem esse contexto cultural faz muita diferença. Uma marca que tem uma comunicação unificada pelo mundo é a Heineken. Ela faz o único comercial no mundo inteiro, premiadíssima, mas em vários estudos de ressonância magnética, em alguns locais específicos gera medo, porque as pessoas, como ela mistura muitas etnias no comercial, as pessoas acham aquilo estranho, não é comum, aquilo não é na área da primeira impressão do cérebro, não estou acostumado com aquilo. E talvez não fosse perceptível se não fosse o uso do neuromarketing, por exemplo. Sim. E os cérebros são diferentes do homem e da mulher? Ele tem uma tangibilidade mais lógica e o cérebro da mulher tem uma tangibilidade visual. Como explicando isso mais facilmente? Você lança um produto, chama o homem para conhecer, mas você tem que falar para ele quanto aquilo custa, ele tem que ter uma ideia de valor. Mais racional. Exato. Ele busca por algo tangível, mais tangível. A mulher já não. Você chama ela para um grande lançamento, novidade, que ela vai ficar 50 vezes mais bonita, ela vai. Então, quanto custa, ela descobre lá na hora. Então, são coisas que movem o público de forma diferente. E o que isso pode mudar na hora de pôr um produto no mercado? Eu tenho que saber conversar com cada um dos cérebros, né? O homem, eu tenho que ter elementos que chamam mais a atenção do cérebro dele e da mulher. A gente tem essas diferenças, né? Na minha palestra eu mostro um perfume muito antigo comercial, né? Acredito que ele não tinha essa técnica, mas foi uma questão de observação, que é um perfume que o comercial da mulher, né? Mostra um homem e o perfume do homem, e o comercial do homem mostra o perfume da mulher. Então, ele inverte, um comercial de Jean Paul Gaultier. Então, ele altera, né? Para a mulher ele entrega outro produto e para o homem ele entrega outra mensagem. Então, é interessante isso. E como que as empresas, as médias empresas pequenas, elas podem usar também do neuromarketing? Hoje é muito caro? Ou tem estudos que podem ser aplicados? De repente, algo que já existe, dá para se beber na fonte? A melhor prática é uma boa saída para uma pequena e média empresa que talvez não tenha
tanto aporte financeiro para conseguir fazer uma pesquisa, que são caras hoje. No Brasil tem poucos lugares que ainda fazem isso, embora não seja tão novo, já existe há mais ou menos 10 anos, mas no Brasil está chegando agora. Então, acredito que vale a gente usar as melhores práticas para as pequenas e médias empresas, né? Então, a partir disso, como eu mudo meu folder para um folder num outro formato que chame atenção, como eu uso uma cor diferente, então, como eu faço a pizza quadrada em vez da pizza redonda. Esse tipo de alteração de padrão pré-estabelecido pode auxiliar na utilização do neuromarketing dentro de uma empresa. E o que você acha que o uso do neuromarketing especificamente pode mudar no mercado, assim, falando de Brasil, por exemplo, que a prática ainda não está tão corriqueira? Para uma empresa, muda a relação que ela tem com o consumidor. O consumidor passa a ter o que é chamado em neuromarketing de emotional engagement. O neuromarketing se preocupa com isso, de criar conexões emocionais com as pessoas. Então, por isso que a Coca-Cola vende a felicidade, a Harley-Davidson vende a liberdade, a Havaianas vende para a gente, né, algo de novo, de renovador. Então, as marcas usam isso há bastante tempo. Antes de trabalhar essa área das emoções, isso associar a felicidade, enfim, a liberdade, as marcas usavam o neuromarketing a partir de repetição. Então, e usa até hoje. A gente tem aí o Extra, que tem mais barato Extra, não é uma Brastemp, bonita camisa Fernandinho, tudo que compõe um Big Mac, ou seja, foi uma técnica da repetição. O cérebro grava por repetição, só que ele também grava por emoção. E falando de emoção, como uma marca pode entrar no cérebro e no coração, né, de um consumidor? Isso vale da marca desenhar bem, né, quais emoções ela quer transmitir. Então, como a Coca-Cola, que tem uma consistência muito grande na comunicação. Você vai do brand à campanha de mídia. Praticamente toda a comunicação da empresa é baseada na felicidade, então ela consegue transmitir isso. Isso é uma campanha mundial, então ela consegue transmitir isso para as pessoas. Então, outras marcas também, a Heineken tem um pouco de, né, uma marca super inovadora, centenária, que vende a mesma coisa há tanto tempo. Então, as marcas brincam com esse tipo de coisa. Mas uma pequena marca também pode ter isso. Eu sou uma corretora de seguros, por exemplo. Eu posso trabalhar nas sensações das pessoas, porque segurança e confiabilidade são sensações. Então, como eu transmito isso para o meu cliente para que ele tenha uma sensação melhor com o meu produto? Isso também entra com o propósito da empresa? Sim, isso tem a ver um pouco com os valores ou com do produto específico. A Unilever, por exemplo, que retém aí o Dove, o Axe e o Rexona. Se a gente analisar, os três produtos têm o mesmo fim, né? São antitranspirantes, só que cada um opera numa zona de emoção diferente. Então, o Dove é para a pessoa que quer se cuidar e cuida da pele, o Rexona é para a pessoa que pratica esporte, então tem uma... Você consegue diferenciar... Exato, e o Axe é mais para o público masculino jovem. Só que toda a comunicação, existe tipo de emoção associada por trás de todas as peças. Você acredita que o uso dessa técnica, ela evita também erros de mercado, de colocar um produto e depois ele ser recusado? Enfim, tem várias situações já de mercado. Sim e não, né? Porque vale muito de um estudo etnográfico a fundo, né? Essas grandes empresas trabalham estudo etnográfico para entender o comportamento de uma família e a partir daí descobre-se que tem uma brecha para você criar algum produto. Nos Estados Unidos foi criado um produto que ele tirava cheiro de qualquer coisa. Pouco se vendeu desse produto e começaram a observar as pessoas que compraram como elas usavam. Então elas limpavam toda a casa e ao final elas usavam o produto. Então, a partir disso, eles observaram que eles colocaram cheiro no produto e aí começou-se a vender. A pasta de dente também é um clássico de neuromarketing, né? Quando foi criada, foi necessário criar o costume das pessoas escovarem o dente e por isso foi inserida a sensação de refrescância. Então, o neuromarketing está entre nós há muito tempo já, né? Então as marcas brincam com isso e aí sim, se você causar uma sensação, né, que realmente acaba criando um vício nas pessoas, você tem um consumo em massa absurdo. E influencia na forma como elas consomem, porque de repente você tem uma marca que você experimentou o produto e ela vira um item de desejo. Vira um item de desejo ou não, seja um produto, pode ser um produto aspiracional que você nunca vai ter acesso, mas a marca brinca com isso. As grandes marcas de luxo, eu costumo dizer que o luxo é uma mentira criada pelo neuromarketing, porque eles atuam, né, numa área do cérebro que é a área da exclusividade, as pessoas têm a sensação do luxo, então eles brincam muito com isso e muitas pessoas nunca vão ter acesso àquilo. Então o neuromarketing geralmente, infelizmente,
ele faz as pessoas quererem ter algo que não é feito para elas e que elas não podem comprar. E existem métricas para saber se está funcionando as técnicas do neuromarketing? As 3 principais análises, né, do neuromarketing são atenção, memória e emoção. Então, todas as campanhas, os produtos, as embalagens que são criados, são analisados esses 3 itens. Então, atenção, como aquele produto ou aquele comercial chama a atenção da pessoa e aonde ela observa, onde os olhos vão olhar no momento que passa o comercial ou quando a gente entra numa loja. Emoção, que tipo de emoção existe associada àquela comunicação? Quando eu tenho alguma emoção associada, isso gera memória. Okay? Então, é isso que faz com que a gente lembre de um comercial ou a gente não lembre de um comercial. Então, como eu trabalho esses 3 pilares para conseguir garantir a atenção do meu produto. Que é o desafio, né, das áreas de marketing e comunicação. Exato. E eu vejo que isso não é somente algo para o neuromarketing, isso são as neurométricas, mas eu que sempre trabalhei com marketing percebo que isso faz sentido para o marketing e para a comunicação de forma geral, né? Em geral, para trabalhar com isso, as equipes, a empresa, ela precisa ter um quê de inovação. O que é uma empresa inovadora, na sua opinião? Uma empresa inovadora é que ela consegue, né, observar um pouco além do que somente a commodity que ela tem. Então, existe um termo chamado inteligência, de eu buscar a inteligência além das fronteiras que eu estou. Seja isso através de outros profissionais, seja criando uma área de inovação dentro da empresa. Várias empresas hoje já têm área de inovação, antes elas tinham somente áreas que trabalhavam análise competitiva, hoje as empresas têm área de inovação. E a inovação está em várias coisas. Eu posso inovar em pessoas, em gestão, em produto ou em tecnologia. Então a gente erra colocando a tecnologia em primeiro lugar quando a gente fala em inovação dentro de um negócio. Você trabalhou por muitos anos na área de marketing da Microsoft voltada para pequenas e médias empresas. Conta um pouquinho dessa experiência para a gente. Eu trabalhei por 4 anos, eu trabalhava em marketing de pequena e média empresa e todos os trabalhos que eu fazia eram voltados para levar ao pequeno e médio empresário que a tecnologia poderia transformar a vida dele. Então a gente tinha projetos de transformação de pequena empresa dentro da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, enfim, criação de um blog chamado Pensando Grande, deve existir até hoje, que é um blog que falava com a pequena e média empresa, então é uma estratégia de marketing de conteúdo. E às vezes, muitas vezes as empresas ou amigos perguntam, né, mas quanto isso retornava para a Microsoft? Então esse tipo de conta que ela não fazia, ela não se preocupava qual era o ROI, ela se preocupava em sim, alterar a percepção das pessoas e estar presente. Então é uma estratégia muito rica do ponto de vista para esse mercado, né, de pequena e média empresa que é tão grande no Brasil. Como você vê já há alguns anos trabalhando, né, com esse mercado, se transformou? Esse mercado está evoluindo, os empresários, os empreendedores, eles estão se preparando mais, usando técnicas e ferramentas. Como que você vê isso de alguns anos para cá, né? Eu vejo essa explosão de startups, né, das empresas buscando a inovação, então existe um movimento, né, sim, nesse sentido. Então as empresas hoje buscam Canvas, buscam Design Thinking, buscam metodologias para conseguir inovar, mas ao mesmo tempo a gente tem uma série de problemas quanto ao governo, de taxas, enfim. Então existe um lado também que tem que facilitar. O governo, por seu lado, criou o MEI, que é o microempreendedor individual, isso ajudou e facilitou muitas empresas, mas a gente ainda precisa que muitos ajustes sejam feitos para as coisas andarem, mas eu acredito que eles estão caminhando, a gente vê muita empresa inovadora aí, seguindo e sendo case fora e referência fora do Brasil. Você acha que essa ideia da colaboratividade, ela já está transformando a maneira como as pessoas se relacionam às empresas, ou enfim, profissionais, pesquisadores? Eu acredito que sim. Isso aqui no Brasil? Vejo sim, inclusive quando eu estive na Microsoft eu tive o prazer de conhecer 2 negócios muito interessantes. Um deles foi a We Do Logos, que é um site que eu posso brifar o meu logo. Eu sou uma padaria, sou uma borracharia e é um trabalho de colaborativo onde as pessoas vão mandando os logos de vários designers e eu chego ao final ao logo que eu desejo. E uma outra empresa que eu gostei muito também, que é de crowdsourcing, chamada Camiseteria. Então a gente manda o desenho de uma camiseta e as mais votadas viram um produto. Então são dois cases brasileiros. Referências, né? Exato. Então são 2 empresas que batalham com todas as dificuldades que a gente tem, mas elas conseguiram se destacar aí na mídia. Então acho que tem um caminho interessante, é positivo. Fernando, quem quiser saber mais sobre neuromarketing, outros assuntos, né, que acabam permeando isso, você tem alguma sugestão? Tenho sim. Um dos livros que mais me chamou a atenção é um chamado O Poder do Hábito, né? E um outro chamado A Lógica do Consumo. Esse é um dos neurocientistas aí mais famosos do mundo. Então,
acho que são os 2 livros mais interessantes nesse momento. Você tem também um livro editado? Tem um livro pela editora Ser Mais, chamado Marketing Aplicado aos Relacionamentos, onde é um trabalho colaborativo, cada capítulo é uma pessoa do mercado, e ali eu falo de como as empresas devem atender o seu cliente de forma criativa, né? Foi a partir daí que eu desenvolvi esse meu capítulo. Ele fala um pouco de neuromarketing, mas ele fala mais de atendimento criativo ao consumidor. E a criatividade bem utilizada pode levar a empresa muito longe, né? Exato, né? Como quando eu tenho quando eu me relaciono com o consumidor de uma forma que ele não espera e criativa, eu não preciso ser uma grande empresa, pode ser uma pequena empresa. Está aí a oportunidade para a pequena e média, né? As grandes não conseguem fazer isso, a pequena muitas vezes ela consegue. Provavelmente o retorno de 10 pessoas muito engajadas pode ser muito maior do que 1000 pessoas impactadas por 30 segundos. Exatamente. Obrigada pela entrevista, Fernando. E você assistiu mais uma entrevista exclusiva no canal do Empresário. A cada 15 dias recebemos convidados especiais que podem dar dicas e sugestões para a sua empresa crescer ainda mais.